Como ser mole em um mundo Bloom. Início da pandemia. Emoções negativas contaminavam o ar. Tento assistir o Jornal Nacional depois de anos sem ver o William Bonner em cena. Boa noite. As emoções já ficaram emboladas. Imagens de mortos e cemitérios ao fundo de uma repórter que já ensaiava uma briga com o novo governo. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. Os ares estavam sombrios. Percebi que naquela toada que estava se instalando no país, eu não iria seguir com a cabeça muito bem. Esse podcast é o resultado do trabalho Mulheres Conversam Sobre, um estudo de afetos com mulheres encarceradas. Bem, esse estudo logo depois se tornou Mulheres Conversam Sobre, mais Arthur. Depois eu explico como Arthur entrou nessa história. Mas sim, essas mulheres deveriam ter alguma coisa melhor para contar do que o William Bonner naquele período. E tiveram. Acompanhe nesta sequência de podcast, em 8 episódios curtos. Capítulo 1. A Mole, toda poderosa. Não matou nem roubou, mas foi presa em flagrante. Escondeu no chateau o bagulho do amante. O amante saiu e largou um embrulho. Quando a casa caiu, tava lá o bagulho. Dia 21 de novembro de 2022. Manhã um pouco nublada. Pego meu cachorro Tubarão e saio em direção a um local que muitos ignoram. A penitenciária feminina do Gama, conhecida como Colmeia. A penitenciária fica a 66 quilômetros do Congresso Nacional. É possível dirigir até lá pela linha de ônibus 3213. Guiada pelo Google Maps, parece ser um caminho fácil, uma longa reta. Só que não. Me perco diversas vezes em viadutos e estradas acidentadas, até chegar na DF 483, zona rural do Gama, cidade satélite de Brasília. Ali também se localiza um modesto escritório da OAB-DF, bem diferente da sede que conhecemos na zona central de Brasília. O nome já me intriga, Colmeia. Fico a imaginar súditos da abelha rainha por ali. Mas não é isso que vejo. Ao longo de um portão de ferro preto, um imenso vazio. Será porque os homens quase não visitam as mulheres quando elas estão encarceradas? Bem, dizem que isso é uma realidade. Cheguei até tentar constatar, mas vi que os estudos não seriam tão simples. Relatos confirmam que quando os homens são presos, elas mantêm um vínculo afetivo de visitas contínuas. Quando elas são presas, esse vínculo de cuidado se perde. De qualquer modo, aquele não era um dia de visitas. Essas usualmente ocorrem às sextas e sábados. Eu era a terceira pessoa ali naquela manhã, por volta das 9h30. Além do entregador de gás e um agente do Pronatec. Esse programa foi criado em 2011 para oferecer ações de assistência técnica e financeira aos detentos. Bem, mas não é sobre isso também que vamos falar. Vamos entender um pouco por que Colmeia. Eu imagino que Colmeia não seja a menção exata às abelhas rainhas. Acredito que esteja mais ligada à arquitetura da cidade do Gama, que foi projetada no desenho de um enxame de colmeia. Em 1960, o arquiteto Paulo Hungria desenvolveu a planta da cidade, que não foi totalmente concluída. A partir dali, criou uma orientação para uma possível colmeia de moradores. E eu já estacionando no local errado, naquele dia deserto, local que prima pela segurança.
Sou recomendada a voltar por um belo policial e estacionar no local correto. Disfarço, como se ele fosse um cara de sapo. Dou retorno e paro em um dos 3 estacionamentos de terra molhada. Imaginei chegar de ônibus por ali, à volta de um largo matagal com via de acesso um pouco longe. Saio do carro e já enfio meus saltos na terra fofa. Desde que inventei o site de leitura, que abriga um clube de leitura para mulheres, tomei gosto pela cor lilás e rosa, misturada a pequenas linhas de negro ou branco, símbolo da marca. E meu salto, ponta de agulha, roxo, cravou em barro. Hoje era dia de falar com a diretora do cárcere, que iria me dirigir às recomendações para realizar minhas dinâmicas sobre afetos. Por ali, todos alinhados, policiais em porte atlético, homens e mulheres trabalhando com fardamento preto, em armas acinturadas ao quadril, algo que lembra muitos filmes policiais de Hollywood, não fosse o doce cachorro vira-lata tupiniquim adotado pela corporação. Esse circulava ali, sem regras, como pet comunitário, manso, quebrando a rotina programada. Pois é, eu tenho uma decisão judicial da doutora Leila Cury para realizar uma dinâmica sobre afetos aqui no cárcere. E peço que a senhora me apresente de 12 a 15 detentas voluntárias. É para colaborar num projeto para mulheres vulneráveis, de baixo ou nenhum letramento. Pode ser? O projeto a que me referi é esse, Mulheres Conversam Sobre, em que eu desejava explorar um pouco das emoções do mundo feminino. Eu pedi o contato com mulheres de baixo letramento, que quase não recebiam visitas. E eu queria saber a recepção delas com uma das obras mais complexas da literatura modernista, Ulisses, de James Joyce. Oh, sim, que às vezes, quando dava na telha, ele ia pra cama com aquelas botas sujas de lama. Imagina só ter te meter na cama com uma coisa dessas, que podia te matar a qualquer momento. Ai, que homem. É claro que ele nunca encontraria outra mulher como eu, para suportar como eu suporto. Quem me conhece me ama na cama, sim. E ele sabe disso também, do fundo do seu coração. Modernismo assusta, né? Tá, eu não vou entrar nisso agora. É que a personagem central do livro, Molly Bloom, me entregou uma mulher adulta e com a sede de ter os afetos preenchidos. Imaginei que todas nós ali estivéssemos nessa condição. E eu queria ver como nós poderíamos nos auxiliar mutuamente. Acredito que, apesar do que falam de a obra ser muito complexa, elas teriam bagagem emocional para compreender a história do livro, de um casal com vida afetiva em frangalhos. Eu tinha estado quase um ano quebrando a cabeça com o autor e o livro Ulisses. Estava certa de que se Joyce não fosse compreendido por elas, então esse livro não era para mulheres. Eu acho que a Molly é um exemplo muito bom de como certas questões do mundo da mulher ganharam espaço na literatura naquele momento, um espaço que elas não tinham. E até hoje, às vezes, não tem. Né? Uma mulher descrever tão abertamente as suas necessidades sexuais, sociais, ser tão dona do seu próprio corpo, do seu próprio prazer, passar por cima da sociedade, dos valores dos homens e das fofocas, e mesmo do marido, né? Essa é a fala do tradutor da obra para o Brasil, Caetano Galindo, que me confortou sobre ser Molly a personagem ideal para o meu trabalho. No país, Ulisses teve 3 traduções, a do diplomata Antônio Wise, da professora Bernardina e a do Caetano Galindo. E na comemoração do centenário em 2022, eu cruzei com um trabalho construído por diversos tradutores. Cheguei a pedir que Galindo contasse o livro para pessoas de baixo letramento, de forma simples. Ele riu e falou que seria um desafio a se pensar.
Vai que a gente faz essa um dia ainda, né? A gente escreve uma versão brevezinha do Ulisses para mais acessibilidade. Mas eu vi que esse desafio, por hora, ficaria por conta de mim mesma. Bem, eu não faria isso sem antes conhecer o meu público-alvo, o de mulheres. Claro. A mulher é beleza. Claro, isso é reconhecido. Quando ele disse que eu podia posar para um quadro nua para algum sujeito rico no Hollywood Street. Queria saber o que pessoas tão distantes do mundo letrado pensam sobre Molly Bloom. Isso acabou resultando em outro trabalho, Muitas Mollys como Molly Bloom, que pode ser visto no YouTube, com link aqui abaixo da descrição deste podcast. Neste documentário, elas encenam 1 minuto da fala sobre mundos reais e imaginário da vida delas com Joyce. E com uns turbantes que nem reis. Metade aberta da noite. Sim, e a gente é flor. Mas eu não aguento mais essa vida. Fui criada por minha avó desde que nasci. E arrumar um trabalho, e mudar minha história e ser uma pessoa diferente. Apenas para não deixar essa ideia do documentário solta por aqui, busquei explorar a técnica de fluxo de consciência, usada por Joyce para dar vazão ao pensamento da personagem. No último capítulo do livro Ulisses, chamado Penélope, Molly Bloom despeja um mundo de palavras sobre o leitor, sem nenhuma pontuação. É uma coisa louca. Galindo explica para vocês o que representa para o leitor esse fluxo de consciência. E eu acho que o mergulho que o Joyce fez na consciência, nos pensamentos das mulheres, é até hoje tido como um caso exemplar de sucesso, né? E isso dito por homens e dito por mulheres lá em 1922 e ainda hoje, né? Agora, neste ano, uma escritora dublinense, né, da cidade do Joyce, estava justamente comemorando o quanto aquele livro é importante para ela e foi importante para ela como forma de dizer o que ela podia fazer na literatura e falando do retrato feminino do Joyce. Então, eu acho que ele conseguiu uma coisa muito rara ali, muito impressionante, né? Que é, a partir da sua posição de homem, entrar muito a fundo nos desejos, nos problemas, nas dúvidas e nas certezas de uma mulher. O autor James Joyce se inspirou na própria esposa, Nora Bernacco, para pensar em Molly. Ela costumava escrever para eles cartas de amor, sem nenhuma pontuação. Cartas que depois foram leiloadas. Bem, Nora, mulher de pouco letramento, se casou com um dos homens mais cultos da Irlanda do seu tempo, James Joyce. E esse fluxo foi uma grande homenagem à esposa, pelo menos é o que dizem, né? No próximo episódio, vamos compreender Molly, muitas Mollys em Molly. De leitura. Créditos, direção, locução e montagem, Catarina França. Trechos do Molly Bloom's Move, por Augusto Niemeyer. Músicas, O Bagulho do Amante, Leci Brandão. The Sensual World, Kate Bush. Entrevistados, Rolando de Sales e Caetano Galindo. Participação, detentas da Penitenciária do Gama, em Brasília. Finalização de áudio, 4º ponto audiovisual.